Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, onde hoje vamos falar um pouco mais sobre gramática. Nossa primeira aula da semana, nossa primeira aula é de gramática, de acordo com o nosso itinerário, tá bom? Então, hoje a gente vai continuar nosso assunto sobre adjetivos. Vamos falar um pouco mais sobre os adjetivos, vamos falar um pouco mais também sobre os advérbios, tá bom? Preparei um material bem legal aqui para vocês, para que a gente possa trabalhar, beleza? Então, espero que vocês estejam tendo uma ótima semana, já estou com saudade de vocês, espero logo, logo poder revê-los, tá? Bem, gente, como eu já disse, vamos trabalhar os adjetivos, mas antes de eu iniciar, permita-me colocar aqui o cabeçalho da nossa escola, tá bom? Ok, então deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso slide. Como nós já vimos nas aulas anteriores, já falei com vocês, vocês já sabem o que são adjetivos, vocês já sabem quais são as funções dos adjetivos, para que servem, tudo mais, né? Bom, então agora a gente vai trabalhar um pouco mais esses adjetivos, vamos falar um pouquinho mais sobre o grau dos adjetivos, vamos falar um pouquinho mais sobre o grau, o que é o grau de adjetivo, tá bom? A gente já viu que o adjetivo ele serve para caracterizar uma pessoa, atribuindo uma característica, tá? Seja uma característica boa ou uma característica ruim. Muita gente, quando vai falar de adjetivo, diz que ele atribui uma qualidade, mas não é bem assim. Nem todo adjetivo ele vai atribuir uma qualidade. Alguns adjetivos eles atribuem um defeito, por exemplo. Por exemplo, adjetivo burro. Burro é um adjetivo, não é uma qualidade, é uma característica. Tá? A característica ela pode ser boa ou ruim. Tá bom? Ele é uma pessoa arrogante. Arrogante é um adjetivo. É uma característica, não é uma característica boa, é uma característica ruim. Tá bom? Então, os adjetivos, todos eles têm essas funções, eles servem para caracterizar. Então, os adjetivos, como vimos, são usados para caracterizar o substantivo, isto é, atribuir-lhe uma característica, seja ela boa ou ruim. Então, isso aí a gente já sabe. Vamos para o próximo slide. Classificação dos adjetivos. Os adjetivos, gente, eles podem ser categorizados. Nós podemos dar uma categoria ao adjetivo. Dependendo do adjetivo que for, pode ser um adjetivo de tamanho, um adjetivo de aparência, um adjetivo de personalidade. Existem vários e vários outros tipos de adjetivos, outras várias categorias de adjetivos. Isso aí nós vamos ver nas outras aulas, tá bom? A gente já passei até uma atividade para vocês, onde vocês deveriam pesquisar as categorias de alguns adjetivos, como, por exemplo, adjetivos aí de tamanho, de aparência, de personalidade. Eu, se eu não me engano, eu pedi para vocês pesquisarem 5 adjetivos. Foi 5 adjetivos. Isso mesmo, 5 adjetivos incomuns. 5 adjetivos incomuns, tá bom? Ou seja, adjetivos que nós não usamos muito constantemente, tá bom? Então, 5 adjetivos que nós não usamos constantemente. Ou seja, adjetivos incomuns, né? Como, por exemplo, esquálido, que a gente usou bastante em nossas aulas, né? Esquálido. Vou botar para vocês aqui, esquálido.
Foi um adjetivo que nós usamos bastante em nossas aulas aí, squalid, né? E foi esse adjetivo aí, que significa uma pessoa com características pálidas, né? Pessoa característica de algo desnutrido, sem feição, tá bom? Ok, pessoal? Então, muito bem. Então, vamos continuar aqui com o nosso... Vamos continuar com o nosso... classificações, beleza? Pronto. Agora a gente vai trabalhar o grau dos adjetivos. Vamos falar sobre o grau. Cada adjetivo, ele possui um grau, tá bom? De superioridade, tá? Superioridade, comparativo, inferioridade, enfim. Cada adjetivo ele tem um grau. E a nossa aula hoje, ela vai focar mais no grau dos adjetivos, tá bom? Cada adjetivo, pessoal, ele possui como se fosse uma intensidade. Como assim uma intensidade, professor? Nós podemos atribuir uma intensidade àquele adjetivo. Nós podemos dizer se ele é mais do que outro ou menos, ou se ele está no mesmo padrão, na mesma situação, tá bom? Então, a gente chama isso de grau dos adjetivos. São os adjetivos que possuem esses graus, tá bom? Então, a gente tem dois graus aí, grau comparativo e o grau superlativo. Esse grau comparativo, gente, ele ainda vai ser subdividido. Eu vou explicar para vocês quais são as subdivisões que esses adjetivos eles possuem. Vamos lá. Primeiro, o grau comparativo. O grau comparativo, pessoal, ele é usado para indicar comparações entre duas pessoas. Exemplo, ele é mais bonito do que você. Então, esse grau comparativo, ele compara, tá? Ele usa aí um adjetivo para dar uma comparação entre duas pessoas. Nesse grau comparativo, nós temos outras três subdivisões. Temos aí o grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade e grau comparativo de inferioridade. Temos três níveis de graus comparativos, tá? O de igualdade, pessoal, é aquele onde você compara, dá um adjetivo com a mesma intensidade para duas pessoas. Por exemplo, ele é tão bonito quanto você. Ele é tão bonito quanto você. Então, estamos aí comparando, tá? Com uma comparação igualitária, ou seja, igual. Onde nós vemos aí que eles possuem o mesmo valor. Ele é tão bonito quanto você, ou seja, o nível de beleza dele é igual ao seu. Então, é um adjetivo, um grau comparativo de igualdade. Continuando. Grau comparativo de superioridade. Tá? Superioridade já indica que ele é superior a outro adjetivo, a outra pessoa. Então, o grau comparativo de superioridade, ele é formado com um mais. Mais e o do quê? Ele é mais bonito do que você. Então, estou indicando um nível superior de intensidade. Bom, ou seja, ele tem uma característica e aquela característica nele é mais intensa do que em você. Tá bom? Um exemplo, ele é mais bonito do que você. Então, esse mais bonito aí é um grau comparativo de superioridade. Tá bom? Pronto. Comparativo de inferioridade. Esse daí é aquele que a gente indica a menor intensidade de todas, né? Aí seria, ele é menos bonito do que você. A gente não usa muito esse. É pouquíssimo usado, mas o grau comparativo de inferioridade, ele existe. Tá bom? Ele existe. Nós podemos usar esse para indicar inferioridade, que algo é inferior a outro algo. Tá bom? Então, nesse caso, nós estamos indicando a intensidade do adjetivo bonito. Nesse caso, ele é menos bonito do que você. Então, esses são os níveis de comparação do grau comparativo. Igualdade,
superioridade e inferioridade. São os graus de comparação dos adjetivos, tá bom? E agora a gente vai para o grau superlativo. O grau superlativo, pessoal, ele é usado para indicar um nível que é superior a todos os outros níveis. Bom, por exemplo, ele é o mais bonito de todos. Esse daí é aquele que indica um nível, o maior nível de todos, né? O mais bonito de todos, aquele que é acima de todos os outros. Tá bom? É o grau superlativo, aquele que é maior do que todos os outros. Tá bom? Então, esse grau superlativo aí, pessoal, ele é usado com a presença desse mais também, junto com o artigo definido, ou mais, tá bom? Que dá a entender aí, dá uma ideia de algo acima de todos os outros, tá bom? Dá uma ideia aí que ele está acima de todos os outros, ele é o maioral de todos, vamos dizer assim, né? Ele é o maioral de todos. Então, o grau superlativo ele é usado para indicar um nível superior a todos os outros. Um exemplo aí, ele é o mais bonito de todos. Ou seja, não tem ninguém que seja tão bonito quanto ele. É o mais bonito de todos, tá bom? E esse é o nosso último grau, o nosso último nível de grau, é o grau superlativo, tá bom? Grau comparativo, de igualdade, superioridade, inferioridade e o grau superlativo, que é acima de todos os outros. Agora eu vou copiar aqui para vocês qual é a estrutura para vocês utilizarem esses graus aí, tá bom? Como é que vocês podem utilizar o grau superlativo, comparativo, inferior e de superioridade, tá bom? Primeiro, para vocês utilizarem os graus comparativos, pronto, graus comparativos, a gente tem aí grau comparativo de igualdade. O grau comparativo de igualdade, pessoal, a estrutura dele é a seguinte: você vai usar o tão mais adjetivo mais quanto ou como mais pessoa. Essa é a estrutura para vocês utilizarem o grau comparativo de igualdade, aquele que indica igualdade. Tão mais adjetivo, mais quanto ou como, mais pessoa. Como assim, professor? Para você dizer que alguém tem o mesmo nível de característica daquela outra pessoa, você vai usar essa estrutura. Por exemplo, Júlio tão... Agora, tão, primeira coisa, agora depois vem o que? Adjetivo. Qual adjetivo vou usar? Vou usar legal. Tão legal. Agora eu posso usar o quanto ou como. Vou usar o como. É tão legal como David. Mais pessoa. Entendeu? Essa é a estrutura aqui. O mais usado é tão legal quanto David, mas fica a seu critério. Você pode optar aí e escolher por alguns dos dois. Essa é a estrutura para vocês utilizarem os níveis de comparação de igualdade. Tão mais adjetivo, mais quanto ou como, mais pessoa. Tá bom? São os níveis de comparações dos graus comparativos, tá bom? Nesse caso aí é o grau comparativo de igualdade. Beleza? Vamos lá. Continuando agora. Júlio é tão legal quanto David. E a estrutura para vocês formarem um grau comparativo de superioridade? A estrutura, pessoal, do grau comparativo de superioridade é até parecida, só que nesse caso aí você vai substituir o tão pelo mais. Deixa eu colocar aqui. Segundo. Grau comparativo de superioridade. Grau comparativo de superioridade. A estrutura é
mais adjetivo do que pessoa. Mais com i, tá? Mais o adjetivo, mais o do que, mais a pessoa. Essa é a estrutura para formar o grau comparativo de superioridade. Vamos lá, exemplo. Júlio, aí vamos começar aqui. Mais, né? Primeira estrutura, mais. Agora vai vir o quê? O adjetivo legal. Mais o quê? Do que, mais o nome da pessoa. David. Júlio é mais legal do que David, tá? Então, aqui é um exemplo de um grau comparativo de superioridade. A estrutura para você utilizar. Então, Júlio é mais legal do que David. Então, a estrutura aqui, ó, mais, depois adjetivo, o adjetivo que você vai usar, depois o do que, e depois, por último, normalmente o nome da pessoa, tá? Com quem você está fazendo essa comparação. Vocês já viram que é simples, é fácil, bom? E agora a gente tem o último. Nós temos aí o último, que é o quê? O grau comparativo de inferioridade. Grau comparativo de inferioridade. Esse daí, nesse caso, para a gente formar, vai ser da seguinte forma. A estrutura é menos mais adjetivo mais do que mais pessoa. É quase a mesma estrutura do grau comparativo de superioridade. A diferença é que você vai mudar o mais pelo menos. Você vai substituir o mais pelo menos. Faz uma troca aí entre essas duas palavras. Troca o mais e coloca o menos, beleza? Então, David, no caso, ficaria aí. Vamos lá. Exemplo. David aí é menos legal do que Júlio. Pronto. Ó, menos, primeira estrutura, menos. Aí vem adjetivo, que é o legal. Depois o do que. Tá? E por último, que é a pessoa, vai ser o Júlio. Tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo do grau comparativo de inferioridade. Você está indicando que algo é inferior a outro algo. Então, aqui está a estrutura de cada um dos graus comparativos. Beleza, pessoal? E temos agora, por último, o grau superlativo. Grau superlativo. Bom, esse grau superlativo ele pode ser de superioridade também e de inferioridade. Tá? Como assim, professor? Como é que vai ficar isso aí? Me explica aí. Vamos lá. O grau superlativo de superioridade, ele vai dizer o mais de todos, né? Por exemplo, David é o mais legal de todos. E o de inferioridade, David é o menos legal de todos. Então, aqui são exemplos da forma superior, que é a maior de todas, e a forma inferior, que é a menor de todas. Qual é a estrutura? Vamos lá. Vou colocar aqui primeiro, superioridade. O mais adjetivo, mais de todos. Não precisa desse de todos, não. Ele é o mais legal. Pronto. Só esse o mais que dá. Grau superlativo de inferioridade. Deixa eu colocar aqui exemplo. Grau superlativo de inferioridade. Vamos lá. A estrutura para você formar esse grau superlativo aí é a seguinte. O menos mais adjetivo. Tá? Então, aí temos exemplo das duas estruturas. Da forma superlativa e superioridade e da forma superlativa de inferioridade. A estrutura da forma superlativa de superioridade é essa daqui. A primeira aqui que vocês estão vendo aí. O mais adjetivo. O mais legal, o mais chato, o mais amigável, o mais interessante, etc.
Inferioridade, o menos, né? O menos legal, o menos bonito, o menos chato, o menos paciente, entendeu? E a estrutura é a mesma, é quase a mesma coisa, tá? Mas não pode, tem que tomar cuidado para não errar essa estrutura aqui, que certamente você vai causar um probleminha no texto, tá bom, gente? Então, acredito que vocês conseguiram entender essa questão aí. Vamos lá agora fazer uma atividade para ver se vocês de fato conseguiram entender, tá bom? Uma atividade bem simples, bem fácil, para que vocês possam responder, da Brasil Escola. Pronto. Pronto. Questão 1. Assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo. Então, eu vou dar 2 minutos para vocês responderem aí a essa questão. Assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo. Qual alternativa aí apresenta ele no grau comparativo? 2 minutos para vocês responderem. Ok, pessoal, vamos lá responder agora? Vamos lá. Então, assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo. A gente tem aí, João é o mais esforçado de todos os vendedores. João é o mais esforçado de todos os vendedores. Será que a resposta é essa letra A? Vamos ver, né? Letra B. Maria é extremamente ansiosa. Pode ser, vamos ver. Letra C. Minhas avaliações foram dificílimas. O menos estudioso dentre todos é ele. Júlio é mais esforçado que eu. Vamos lá. Muito bem. Grau comparativo aqui. Vamos lá. Primeiro é o mais esforçado. Isso aqui seria o superlativo. Isso aí indica que ele está acima de todos os outros. Bom, ele já passou de todos os outros aí e é considerado melhor do que todos os outros, tá bom? Vamos lá. Agora, Maria é extremamente ansiosa. Comparativo. Maria é extremamente ansiosa. Não, esse daí não está no grau comparativo. Bom? Tá C. Minhas avaliações foram dificílimas. Dificílimas. Também não. Isso aí não está no grau comparativo. Letra B. Letra D. O menos estudioso dentre todos eles é ele. Esse daí também é um nível superlativo.
ou seja, superlativo de inferioridade. E a resposta correta é a letra E. Júlio é mais esforçado que eu. Bom, letra E. Júlio. Vou colocar aqui. Júlio é mais esforçado que eu. Tá bom? E a resposta correta é a letra E, porque esse daqui está indicando comparação. Nesse caso aqui, a comparação é uma comparação de superioridade. Como vocês estão vendo aqui, ó, superioridade. Mais adjetivo do que a pessoa, um adjetivo de superioridade. Beleza? É um grau comparativo de superioridade. Então, vocês puderam perceber, pessoal, com essa aula, que essa questão dos graus dos adjetivos, eles não são difíceis, são fáceis. A questão é, vocês precisam se atentar a esses mínimos detalhes da estrutura. Cada adjetivo, ele possui cada grau, ele possui sua estrutura específica, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com essa questão aí. Tem outra pergunta aqui para vocês ainda. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, isso aqui. Pronto, isso aqui foi da FEBASP. Os homens são os melhores fregueses. Os melhores encontram-se no grau comparativo de superioridade, superlativo relativo de superioridade, superlativo absoluto sintético, superlativo absoluto analítico de superioridade. E aí? Qual é o grau de comparação aí desse adjetivo? Ok, pessoal? E a resposta aqui não é a letra D, superlativo absoluto analítico de superioridade, não. Não é a letra C, superlativo absoluto sintético, não. Esses daqui se referem àquelas formas, por exemplo, dificílimo, facílimo, etc. Tá? A resposta aqui é a letra B, superlativo relativo de superioridade, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre essas denominações, essas classificações aí. Ok, pessoal? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido perfeitamente bem essa questão dos graus dos adjetivos. Vocês puderam perceber certamente que não é difícil, é fácil, tá? A questão é que vocês precisam se atentar à estrutura de cada um dos adjetivos, cada grau, ele possui uma estrutura específica. E você precisa seguir essa estrutura caso você queira, de fato, utilizar um grau de comparação ou de superlativo, inferioridade, não sei, específico. Se atentem à estrutura e vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Tá bom, gente? Vou novamente mostrar o quadro aqui para vocês observarem a estrutura novamente. Esse do que aqui, ele é opcional, tá lembrando? Você pode colocar que ou do que, tá bom? Fica a seu critério. Hoje em dia as pessoas usam mais do que, né? Mas o que eu ainda acho que fica melhor, tá? Então, fiquem à vontade, analisem aí, copiem no caderno de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me constar no Classep, que eu estou à disposição de todos vocês. Beleza, gente? Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, que será de produção textual, e depois teremos uma outra aula de gêneros textuais. Se Deus quiser, ainda semana que vem nós já voltaremos com as nossas aulas presenciais, né? Se tudo correr bem, se esse decreto não se estender.
Assim esperamos, né? Mas caso contrário, nós continuaremos aqui com vocês, dando todo o suporte que for necessário para o ano letivo de vocês. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, Classep, que eu vou ajudar vocês lá. Tá bom, gente? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana, bom descanso, bons estudos e até lá, pessoal. Qualquer dúvida, podem ir lá. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente.